Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder iniciar essa live e o privilégio é chegar até você. Como é precioso poder chegar até você e levar a você a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Paulo disse, a palavra da verdade, o Evangelho da Graça de Deus. Ele qualificou o Evangelho da Graça de Deus como sendo a palavra da verdade, Efésios 1:13. Eu posso chegar até você. Nesse momento eu estou entrando aí na tua sala, no teu lar, através da tua TV, através do seu celular. Eu chego até você com uma voz, levando a você essa palavra do Evangelho da Graça de Deus. Que coisa preciosa! Como as redes sociais são coisas preciosas que nos ajudam a chegar até você. Se elas não existissem, talvez você nem me conheceria. Eu não poderia chegar até você assim. Mas graças a Deus que elas existem e nós podemos utilizá-la de uma forma boa para pregarmos o Evangelho da Graça de Deus e, como eu digo, chegar até você. Porque eu sei, meu irmão querido, minha irmã preciosa, eu sei que acontece alguma coisa dentro de você. Quando você ouve a palavra da verdade, o Evangelho da Graça de Deus, ele é a verdade. E teu espírito se move aí dentro, ele é despertado. Algo acende dentro de você, no teu coração, que lhe traz vida, que lhe traz revelação, que lhe traz conhecimento. Por isso que Romanos 8 diz o quê? Que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Como é que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito? Quando você ouve a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, quando você ouve isso, o Espírito Santo testifica. Aí dentro de você, desperta dentro de você o conhecimento. Você passa a enxergar algo mais profundo, vivo, que você não havia enxergado durante anos de vida evangélica. Eu sei que isso acontece, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que isso acontece e vai acontecer, porque a palavra é viva e cada vez que ela é pregada e anunciada, acontece isso dentro dos chamados, segundo o propósito de Deus, daqueles que foram chamados segundo os desígnios de Deus. Isso aí não tem por onde, vai acontecer, acontece e sempre acontecerá. O nosso homem interior é conectado com a verdade, ele tem prazer na verdade. E isso acontece com você, e eu sei que acontece. E cada vez mais eu quero poder ser útil para o teu crescimento espiritual, ser útil para você, ser um colaborador do teu crescimento espiritual, nada mais que isso. E isso me torna uma pessoa rica. Por quê? Porque a maior riqueza que existe é você pregar o Evangelho da Graça de Deus e despertar as pessoas, despertar os espíritos das pessoas para o conhecimento da verdade. E aquela pessoa que estava há 30 anos numa igreja evangélica, 20 anos, 15 anos, ela não dizia, mas faltava alguma coisa, ela estava vazia por dentro. Ela fazia tudo aquilo que pediam, corria atrás das obras que eram impostas para ela, fazia tudo, mas era uma pessoa incompleta, insatisfeita. E de repente ela ouve o Evangelho, e aquilo que ela buscava há 30 anos, 20 anos, 15 acontece. Que coisa gloriosa! Isso para mim é a maior riqueza.
Isso para mim é o meu prêmio, é a minha bênção. Despertar você com o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Mas estou aqui com a Bíblia aberta, gosto de abrir a Bíblia, de ler, de folhear a Bíblia. Em Gálatas capítulo 3, não, você vai dizer, de novo, não consigo terminar Gálatas capítulo 3 de tão rico que é. Mas vamos ler versos 27 até o 29. Vamos deixar o 23 ao 26, que nós já trabalhamos em cima deles de lado. E vamos trabalhar no 27 a 29, que diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já explicamos isso a live passada. Se você for lá na live passada, você vai encontrar esse nome: batizados em Cristo, revestidos de Cristo. Eu falo tudo sobre esta questão de ser batizados em Cristo. Então vamos ler de novo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas vamos lá, fazer a pergunta. Faz a pergunta aí para mim, vai, você vai falar. Então, pastor, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Eu vou repetir a mesma coisa. Sempre quando você for ler alguma carta de Paulo, você tem que saber o motivo que levou Paulo a escrever esta carta à igreja. Você tem que ter uma visão clara, geral da carta, para poder depois entender detalhadamente os assuntos que Paulo vai trazer na mesma. Então, sempre é bom que você trabalhe em cada carta de Paulo, esmiúce cada versículo, parte por parte, versículo por versículo, para que você tenha isso implantado dentro de você e você tenha conhecimento de tudo aquilo que Paulo escreveu para cada carta. Então a pergunta é a mesma: por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que estava acontecendo com a igreja? Paulo foi para a região da Galácia, eu falo isso direto, e fundou igrejas. E o que Paulo ensinou nessas igrejas? O que Paulo pregou? Qual foi o fundamento que Paulo estabeleceu no ensino deste povo, dessas igrejas? Paulo nunca levou ninguém a fazer campanha. Paulo nunca levou ninguém a fazer voto. Paulo nunca levou ninguém a fazer sacrifícios em dinheiro, ou sacrifícios em obras, sacrifícios que lhe tragam sofrimento. Paulo nunca distribuiu água do Rio Jordão ungida. E olha que ele passou muitas vezes perto do Rio Jordão. Paulo nunca fez isso. Paulo não dava rosa consagrada para libertar as pessoas. Paulo não dava frasquinho de suco de uva para passar nos umbrais da porta para libertar a família do mal. Paulo não explorava ninguém financeiramente. Paulo nunca cobrou e exigiu que alguém desse dízimo. Nunca. Pode ler nas cartas dele. Ele orientou a respeito de ser ofertante. Mas Paulo nunca pregou, Malaquias 3, roubará o homem a Deus, contudo vós me roubais. Paulo nunca pregou isso e designou para que a igreja fizesse isso. Paulo não dava a chavinha ungida, Paulo não fazia banho de descarrego, Paulo não dava tijolinho de casa própria ungido, Paulo não fazia nada dessas coisas, nunca ensinou isso, porque Paulo sabia que isso é o falso evangelho. É o evangelho que engana as pessoas, que mantém as pessoas escravizadas. É o evangelho que explora as pessoas financeiramente. Paulo nunca fez campanha de Jericó,
nunca fez campanha de gigante Golias, nunca exigiu que alguém desse o segundo boi. Paulo nunca ensinou essas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Você entende quando eu falo assim? Por que eu tenho que falar assim? Porque você olha as igrejas que estão na televisão hoje, as igrejas da mídia, elas só fazem essas coisas, elas só pregam essas coisas, elas só ensinam isso porque isso mantém o povo debaixo de escravidão a vida inteira, não é? Imagine você, um dia desses eu parei numa farmácia aqui no bairro e do lado tem uma denominação dessas. Eu vi uma mulher saindo de lá com uma cara triste. Já falei isso no vídeo passado. E ela saiu com uma rosa ungida. Só que aquele botão de rosa era tão velho que ele já estava murcho, assim, torto. Eu olhei bem para o rosto dela e falei, meu Deus, coitada dessa mulher. Ela está levando isso, deve ter deixado o dinheiro que não podia dar lá no envelope. Está levando isso para casa acreditando que aquilo tem alguma coisa de Deus. E ela vai pôr lá na casa dela, às vezes ela tem problemas enormes com o marido e com os filhos. Ela vai levar aquela rosa morta ali e vai achar que aquilo tem um pouquinho de Deus. E a coitada vai se decepcionar tanto que ela vai passar anos fazendo isso. Paulo nunca enganou ninguém com essas coisas. Mas as igrejas da mídia, essa mentira evangélica está aí. Você enxerga isso comigo? O que Paulo ensinou para os Gálatas? Você sabe isso de cor? Eu falo isso direto aqui. Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Paulo ensinou Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo disse e deixou claro que nenhuma obra que o homem possa fazer lhe dê condições de salvação ou de manter a salvação. Não existe nada, você quer ver uma coisa impossível para o homem? É ele produzir uma obra que Deus olha e fala assim, olha, vou te salvar por esta obra que você fez. É impossível para o homem fazer qualquer coisa que lhe dê condições de ser salvo diante de Deus. Você entende isso? Você pode se matar de fazer obras, se matar de fazer coisas, se tornar um extremo religioso, se disciplinar, mas tudo isso que você fizer não lhe dá condições de salvação. Que a salvação é nos dada gratuitamente através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Por isso que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o Salvador. Quem é o Salvador? O que executa a salvação, o que cumpre a salvação, o que realiza a salvação. É Ele que é o nosso Salvador e nós somos salvos pela graça que Ele derramou sobre cada um de nós. Você entende isso? Entende ou não? E todas as bênçãos de Deus são nos dadas gratuitamente. Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus que fica agindo na base da troca. Primeiro você tem que dar alguma coisa para Ele depois avaliar o que você deu e te dar outra. E quanto mais coisas você der, Ele vai avaliar e te dar mais coisas. Não é isso que o sistema prega? Quanto maior a oferta, maior a bênção. Você tem que dar tudo que você tem para Deus. Tem que se sacrificar dando tudo que você tem, ficar sem nada, sim ou não? Esse é o falso Deus, o Deus de barganha, que essas igrejas da mídia pregam, o Deus do engano. Porque eles pregam um Deus de barganha, você tem que dar primeiro para Ele, para depois Ele vai dar alguma coisa em troca para você. Paulo nunca ensinou isso. Paulo ensinou que todas as coisas de Deus para nós são nos dadas através de Cristo, gratuitamente, nada tem custo. Deus não cobra nada de ninguém, é o homem que cobra, é o falso evangelho que cobra.
Você entende isso que eu estou te dizendo? Eu quero ler aqui o que eu tenho lido todos esses dias, Romanos 8, 31. O que diz? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com esse Filho todas as coisas? Você entende o que Paulo pregava? Ele diz, olha, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Como não nos dará gratuitamente com o Filho? Presta atenção. Todas as bênçãos, elas estão em Jesus Cristo. Por isso que Efésios 1,13 diz o quê? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Agora, onde estão estas bênçãos? Você tem que entender isso. Elas estão em Cristo. As bênçãos não estão fora de Cristo. As bênçãos estão em Cristo. Então, juntamente com Cristo, Deus nos deu gratuitamente com Ele todas as coisas. As bênçãos de Deus não estão fora de Cristo. As bênçãos de Deus estão dentro dessa condição, em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Não tem custo, nada tem custo. E na medida que eu vou amadurecendo, Deus vai acrescentando essas bênçãos na minha vida, de forma que Ele determina que tem que ser. Então, tudo da parte de Deus nos foi dado gratuitamente. O que mais Paulo ensinou? Paulo ensinou que todo aquele sistema religioso do Velho Testamento acabou na cruz. Os sacrifícios de animais, o templo, os sacerdotes, os rituais, a lei, tudo aquilo acabou na cruz. Será que você já entendeu isso? Isso é o beabá do Evangelho. Se eu não entender que até a cruz era uma coisa e da cruz para frente tudo mudou e é outra coisa, eu tenho dificuldade de entender o Evangelho da graça de Deus. Se eu não entender que a lei vigorou até a cruz, porque Cristo foi o último sacrifício da lei, foi o sacrifício perfeito. Como Cristo foi o sacrifício perfeito, cumpriu a lei não pode requisitar mais nada, porque ela foi cumprida e concluída com o sacrifício perfeito. Então até a cruz é a lei que está em vigor. Da cruz para frente, quando o Evangelho é revelado ao apóstolo Paulo, aí que começa o Evangelho. Você já entendeu isso? Isso é o beabá do Evangelho. Por que eu falo isso? Porque eu vejo que, de acordo com as perguntas que as pessoas me fazem, mesmo estando na graça, elas têm dificuldade de entender que tudo aquilo que se praticava antes da cruz não tem mais necessidade de praticar. Você fala que não tem mais necessidade de fazer jejum, e eles pegam lá os textos antes da cruz. Olha, mas Jesus disse que tem que fazer jejum, o próprio Jesus jejuou. Eles não entendem que Jesus está cumprindo a lei, ele é um judeu, ele jejuava de acordo com o que era a prática do mundo judaico. Elas não entendem que aquelas práticas, muitas coisas que Jesus falou antes da cruz, foi falado para aquele povo judeu. Depois da cruz começa o Evangelho, acaba a lei, acaba aquele sistema religioso, acaba a mentalidade do Velho Testamento, começa-se uma nova aliança no sangue dele. E o Evangelho é revelado ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo traz por revelação o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E mostra claramente que tudo que estava antes da cruz acabou. Não tem mais que ser praticado. Não tem mais que ser observado. Será que você entende isso? Mas você pode dizer para mim, mas pastor, eu estou numa igreja que só prega Velho Testamento. Eu imagino. Então a tua igreja está com véu.
Teu pastor tem um véu na mente, ele não entende que a velha aliança acabou na cruz. Pastor, tudo que se prega lá na minha igreja é Velho Testamento. Eles fazem festa das primícias, fazem? Festa das primícias era uma coisa do povo de Israel, do povo judeu. Isso não se pratica mais, aquilo acabou na cruz, é coisa da lei, do Velho Testamento. Então teu pastor, sim te dizer, não falo isso com um sentimento ruim por ele, eu acredito que ele seja muito sincero, mas ele tem um véu posto no coração dele. Ele tem um véu porque ele não entendeu o Evangelho da graça de Deus. Se você está numa igreja que só prega Velho Testamento, só fica lá, é uma igreja que tem o véu, não entende que tudo isso mudou na cruz. Eu quero ler um texto aqui para vocês, está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, vamos ler ali. Será que você entende isso? Depois você lê na sua casa o capítulo 3 inteiro, e Paulo fala a partir do verso 4 desse capítulo muitas coisas preciosas. Ele diz assim, ó, verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que Paulo tem em mente quando ele diz isso? Paulo está dizendo que Deus nos habilitou, nos deu capacidade para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Quando ele se refere aqui não da letra, é a letra da lei gravada em pedras, é a velha aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança, de um novo testamento, não da letra, porque a letra mata, mas a nova aliança é a aliança no Espírito, e o Espírito vivifica. Então olha aqui, Paulo fala, verso 13 desse capítulo, não somos como Moisés que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Olha esse, preste muita atenção, para um pouquinho, olha aqui para mim, olha, não olha para a sua Bíblia agora. Verso 14, mas os sentidos deles se embotaram, olha lá, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. O que Paulo está dizendo? Quando Paulo diz até o dia de hoje, Paulo está falando do tempo dele, o hoje dele lá. Mas nós podemos afirmar a mesma coisa. Pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, vou ler, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o que eles estão pregando? A antiga aliança o tempo todo. O mesmo véu que tinha na mente daquele povo no tempo do apóstolo Paulo, está na mente dessa gente que só prega Velho Testamento nos dias de hoje, que fazem as campanhas do Velho Testamento, que acreditam em Templo de Salomão, que acreditam em réplica da Arca da Aliança, que fazem os votos do Velho Testamento, os sacrifícios. Entende isso? Quando eles fazem a leitura, pois até o dia de hoje, Paulo fala, e vamos falar para nós, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da velha aliança, que é o Velho Testamento, o mesmo véu permanece. Então, esse falso evangelho da mídia é um evangelho coberto pelo véu. Você está numa igreja que só prega Velho Testamento, eles têm o véu na mente e no coração. Eles não conseguem enxergar que só em Cristo é removido. Está bem claro isso? Então o apóstolo Paulo ensinou que a velha aliança acabou na cruz. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido.
Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu permanece no coração deles. O que é ler Moisés? Todo o Velho Testamento, a lei vigorou até Jesus Cristo morrer na cruz. Quando Jesus Cristo está cumprindo o seu ministério terreno, ele está cumprindo a lei. Ele disse em Mateus 5,17, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Ele veio cumprir. E ele cumpriu e pôs um fim na lei após ter cumprido a lei. Então muitas coisas que Jesus falava em Mateus, Marcos, Lucas e João, é direcionado ao povo judeu. A nova aliança não está em vigor. Antes da cruz, a nova aliança não está em vigor. Então Jesus falava muitas coisas para aquele povo judeu, porque ele está cumprindo a lei. Aquele jovem rico, já falei isso para você, estou vendo que eu vou ficar preso nisso hoje, não vou conseguir adiantar. Aquele jovem rico, mancebo de qualidade, não sei como está na tua Bíblia, ele veio e disse assim, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Na mente dele, ele se achava capaz de fazer alguma coisa para ter a vida eterna. Jesus disse assim, olha, bom só tem um que é Deus, e apontou o que para ele? Sabes os mandamentos? Jesus falou, não matarás, não adulterarás, e citou a lei para ele. Porque Jesus falou, olha, você não precisa fazer nada, se você acreditar em mim, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de você, é um dom de Deus. Por que Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus para ele? Porque Jesus não estava pregando o evangelho da graça de Deus. Se você for olhar, não tem um versículo que Jesus fala a respeito da salvação pela graça. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem uma vez que Jesus afirma, pela graça sois salvos mediante a fé. Por que ele não fez isso? Porque ele sabe que lá na frente o evangelho vai ser revelado. Ele sabe que os discípulos ainda não tinham entendido o evangelho, então são todos judeus, saindo da lei, saindo do batismo de João, não tinham entendimento do evangelho da graça de Deus. Então Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Por que ele não falou para o jovem rico, olha, você não precisa fazer nada, pela graça sois salvos? Por que Jesus apontou os mandamentos para ele? Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, honra pai e mãe. O jovem falou, tudo isso eu tenho guardado, o que me falta ainda? Mas por que Jesus não pregou a graça para ele? Porque Jesus está cumprindo a lei e o evangelho da graça de Deus não está em vigor. Ele vai passar a vigorar isso depois da cruz. Você entende isso? Você entende que quem está antes da cruz está cego? Ele tem um véu, esse véu é uma cegueira que está no espírito dele, ele não consegue enxergar o evangelho. Você fala as coisas do evangelho para ele, é estranho, porque o que está na mente dele é o véu. Ele está jejuando, pagando preço, fazendo campanha, fazendo jejum de Daniel. Paulo nunca levou ninguém a fazer jejum de Daniel, isso é coisa da velha aliança. Olha o véu aí. Está fazendo jejum de Daniel, se você falar assim, não precisa mais jejuar, está jejuando para quê? Não, jejum de Daniel, para me alcançar a vitória. Ele desconhece totalmente a vitória que vem da cruz. Como isso é importante, isso é o beabá do evangelho. Se você não entendeu isso, esse arrozinho com feijão, esse leitinho, você vai ter dificuldade de entender o evangelho. Vai ficar, por quê? Por quê? Por quê? Você vai ver que muitas coisas que se praticavam até a cruz deixaram de vigorar, não era evangelho. Não era evangelho. Você entende isso? Aquele leproso de Mateus 8, ele chegou até Jesus, se prostrou, adorou Jesus, Jesus falou o que para ele? Olha, vamos abrir lá, vou abrir, eu vou ter que pegar um outro caminho aqui do que eu ia falar hoje, mas não tem problema, essa direção que eu tenho que tomar hoje. Mateus 8, aparece ali o leproso, a cura do leproso. Ora, descendo ele do monte, grande multidão seguia, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se queres pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero que fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Agora olha o que Jesus fez e falou. Então disse Jesus a ele, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés te ordenou para lhe servir de testemunho ao povo.
Esse leproso vem, adora Jesus, Jesus cura ele da lepra. O que Jesus manda fazer? Cumprir Levítico 14, versículo 1 e versículo 32. O que está escrito lá? Que quando uma pessoa era curada da lepra, ela ia levar a sua oferta ao sacerdote, ia fazer aquele sacrifício em oferta pela cura dela. Então Jesus mandou ela obedecer à lei, procurar um sacerdote, fazer a oferta que o sacerdote iria orientar ele, para lhe servir de testemunho. Por que Jesus mandou ele procurar um sacerdote e obedecer ao que Levítico pedia sobre a cura de leproso? Porque Jesus está cumprindo a lei. Então, pastor, você poderia perguntar, muitas coisas que Jesus falou sobre jejum aqui, antes da cruz, acabou, não é? Por exemplo, a porta estreita. Você vê hoje que na mente das pessoas a porta estreita não pode pôr roupa de certo jeito, é proibir você de tudo. Até um tempo atrás aqui, porta estreita, eu não posso assistir televisão, eu não posso usar shorts, a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode passar um esmalte na unha, se põe um brinco é o diabo, se o homem usa o bigode é o demônio, se põe barba é o Satanás em pessoa, não é? Entrai pela porta estreita. Então, porta estreita na mente deles era um monte de proibições, né? E Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Porque estreita é a porta e o caminho que conduz à vida, são poucos os que entram por ele. O que é a porta estreita? E a porta estreita não é esse monte de proibição, a porta estreita é a lei. A lei ninguém passava, a lei era um ministério de condenação. Vocês estão entendendo? Porque a lei está em vigor. Então, porta estreita não é um monte de proibições. Porta estreita é a lei que estava em vigor e que ninguém passava, porque todos falhavam. Poucos, Jesus Cristo diz. Agora a porta estreita não passou pela cruz, acabou ali em Mateus. Acabou ali a porta estreita. Mas eles trazem isso para dizer que porta estreita, você tem que ser santo, você não pode dar risada, você não pode pôr roupa, você não pode fazer isso, não pode praticar esporte. Até um tempo atrás, aqui a igreja, aqui no centro de São Paulo, dizia que a televisão é a imagem da besta. Hoje ela está na televisão em forma de monitores, está na internet, está desfazendo tudo aquilo que pregou até o dia de hoje. Então a porta estreita não passou pela cruz. Você entende o que eu estou te dizendo? Entende ou não? Então você tem que saber, é o beabá, até aquilo que foi válido até a cruz e acabou, e aquilo que depois da cruz começou a vigorar. Então quando começa o Evangelho da Graça de Deus? Quando Jesus morre na cruz, derrama o sangue dele, nesse sangue se estabelece a nova aliança no meu sangue. Agora você vai dizer, então, Pedro, Tiago e João, eles viram Jesus ressuscitado, acompanharam Jesus 40 dias, foi de fato. Mas vocês pensam que eles entendiam o Evangelho da Graça de Deus no dia seguinte? Eles não entenderam o Evangelho da Graça de Deus. Eles entenderam que Jesus curou, fez tudo aquilo, mas o Evangelho da Graça de Deus eles não entendiam. Pode ver as primeiras coisas que eles começaram a fazer ali em Atos. Em Atos 9, Paulo vai ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Levava cartas e autorizações para Damasco, para caso encontrasse alguém que era do caminho lá nas sinagogas, ia trazer preso para Jerusalém. Você sabe isso, no meio do caminho a luz brilhou ao redor dele, ele caiu por terra e ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Jesus disse que o ministério dele ia ser pautado por muito sofrimento por causa do nome dele. Então dali para frente, devagar, Paulo começou a receber a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Por que Jesus não procurou Pedro para ensinar o Evangelho, revelar o Evangelho da Graça de Deus? Não ensinou Tiago, João, Judas? Porque Jesus foi procurar Paulo, que não participou do ministério terreno de Jesus antes da cruz.
Por quê? Porque Jesus revelou o evangelho da graça de Deus para Paulo. Então você quer entender o que é evangelho, você vai encontrar nas cartas de Paulo. Eu sei que muita gente acha isso estranho, mas pega tudo que Pedro escreveu, que João escreveu, que Tiago escreveu, que Judas escreveu, soma tudo. Não dá 1% do que Paulo viu. Dá a entender que Tiago nunca entendeu nada do evangelho da graça de Deus, porque ele afirmou que o homem é salvo por obras, não por fé somente. Ele afirmou que o homem é justificado por obras e não somente pela fé. O que ele afirmou é totalmente contraditório ao que Paulo pregou, dando a entender que Tiago não entendia o evangelho da graça de Deus. Então o evangelho, você quer entender o que é evangelho, não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia as cartas de Paulo, ali você vai encontrar o que é o evangelho da graça de Deus. Então eu tenho que saber o que acabou na cruz e o que depois da cruz começou. É o beabá do evangelho. Se isso não estiver definido em você, você vai ter muita dificuldade de entender essa linguagem que nós empregamos aqui. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Vocês entendem ou não? Pessoa que viveu debaixo de igreja de lei muitos anos tem uma enorme dificuldade. E você que já entendeu, vai querer falar isso para alguém, você vai ser rejeitado instantaneamente. Chega para uma pessoa que jejua e fala assim, não precisa mais jejuar, Jesus já nos libertou de tudo. Ela vai olhar para você, vou fazer o jejum de Daniel. Você não vê as igrejas da mídia, toda hora é um jejum de Daniel? Inventaram um jejum de Daniel, uma coisa que foi lá para Daniel que não serve de nada para nós. E a pessoa vai fazer jejum de Daniel. Entende isso? Você precisa saber isso. Não estou falando com você que está na graça, que já é maduro, não. É com você que está chegando agora na graça de Deus. Eu não quero te confundir em nada. Mas você precisa entender o que acabou na cruz, o que começou depois da cruz. E o evangelho da graça de Deus começa depois da cruz, revelado a Paulo lá em Atos 9, daí para frente. Paulo vai crescendo no conhecimento, tendo revelações, e vai escrevendo tudo aquilo que Jesus revelou direto para ele, nas cartas que ele escreveu. Tem que ter clareza sobre isso. Isso é um divisor de águas, é o beabá do evangelho. Paulo ensinou isso para os Gálatas. Você entende isso que eu estou te dizendo? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, está entendendo isso? Aí dentro está ligado a coisa em você? Eu vou pegar um texto aqui, deixa eu recordar aqui, Mateus, deixa eu chegar lá em Mateus. Deixa eu pegar um texto. Essa semana uma irmã me fez uma pergunta sobre isso. Vamos trabalhar isso para você ver que isso acabou na cruz. Mateus capítulo 17, é isso mesmo. Esse texto aqui, Mateus 17, a partir do verso 14, é aquele texto que fala da cura do jovem que estava possuído por demônios. Então vamos trabalhar em cima disso, para você entender o que acabou na cruz e o que começou depois da cruz. Verso 14, e quando chegaram junto, a multidão aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Então os discípulos fracassaram. Pedro fracassou, João fracassou, Mateus fracassou. Vocês estão entendendo? Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Veja bem, eu estou lendo um texto antes da cruz, um texto onde Jesus está cumprindo a lei está em vigor, entenda isso. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Eles estão frustrados, né? Eles tentaram expulsar o demônio, não saiu depois que tudo se acalmou.
Eles perguntam para Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Olha a resposta de Jesus, presta atenção. Respondeu Jesus, por causa da pequenez da vossa fé. Jesus falou assim, vocês não tiveram fé. Vocês não acreditaram que vocês podiam. Pois em verdade vos digo, se você tiver fé como um grão de mostarda, diris a este monte, passa daqui a acolá, e ele passará e nada vos será impossível. Porque Jesus disse para eles o quê? Vocês não acreditaram, foi por causa da pequenez da vossa fé. Agora Jesus dá uma ilustração de Deus. Em verdade vos digo, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, diris a este monte, passa daqui a acolá, e ele passará e nada vos será impossível. Jesus falou que eles tinham uma fé pequena. E tem como exemplo, e dá como exemplo de fé, um pequeno grão de mostarda, uma semente pequenininha. Por que Jesus dá como exemplo de fé um grão de mostarda? Grão de mostarda é tão pequeno, eu já tive alguns nas minhas mãos para ver. Se você der um sopro assim, se perde de tão pequeno que é. Mas por que Jesus comparou fé a grão de mostarda? Mas apesar do grão de mostarda ser uma coisa bem pequena, ele tem um potencial de vida dentro dele extraordinário. Você pega aquela pequena semente, você planta na terra. Ela tem um poder de se multiplicar tão grande dentro dela, lá naquele meio dela. Tem um poder de vida tão extraordinário que ela, plantada numa boa terra, com o tempo ela cresce e se torna um arbusto, uma grande hortaliça. Quem diria que de uma semente tão pequena, uma coisa tão insignificante, pudesse produzir um arbusto, uma hortaliça tão grande, vindo de uma coisa insignificante? Então esse era o tipo de fé, uma fé antes da cruz, uma fé sem conhecimento do Evangelho. Repare bem, isso, Jesus está falando isso para os discípulos aqui, eles não conhecem nada do Evangelho da graça de Deus. Eles estão antes da cruz, eles estão vendo Jesus expulsar demônio, Jesus curar, Jesus ser rígido com os fariseus, a liderança. Eles estão vendo Jesus expulsar os cambistas do templo, não é? Eles estão vendo um monte de coisa, mas Jesus não ensinou nada do Evangelho da graça de Deus para eles. Então por que eles não puderam expulsar o demônio? Por causa da pequenez da fé. Então Jesus Cristo mostrou um grão de mostarda com poder extraordinário de multiplicação. E falou, se você tiver uma fé como esse grão aqui, esse grão que tem o poder de se tornar uma hortaliça, ele tem um poder, uma coisa insignificante. Você vai dizer para o monte, é que daqui para lá, e ele há de erguer e se plantar lá, e nada vos será impossível. Agora vem a famosa frase que todo mundo ouve, tem medo, que os pregadores de lei põem na cabeça das pessoas. Verso 21. Tudo isso antes da cruz. Jesus havia morrido aqui? Não. Jesus havia derramado o sangue dele aqui? Não. Jesus não foi para a cruz, o sacrifício perfeito havia se cumprido? Não. Então ele está falando uma coisa num tempo em que a lei está em vigor, para aquele povo judeu que está na frente dele. Verso 21, mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Pronto, aqui é a doutrina, né? Se você for ver na sua Bíblia, você vai ver este verso 21 entre conchetes, duas coisinhas assim, antes e no fim deste verso. O que isso quer dizer quando você encontra na Bíblia? Eu vou te explicar isso aqui bem calmamente. Significa o quê? Que em muitos manuscritos antigos, eu não vou falar aqui original, porque ninguém tem um Novo Testamento original na mão, tudo foi feito de cópia sobre cópia. Então os manuscritos de Mateus mais antigos que existem, muitos deles não tinham essa frase, mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Em alguns outros apareceram, mas em muitos antigos não havia isso. E outros mais novos apareceram
esse verso 21, mas esta casta não se espere senão por jejum e oração. Está bem claro isso? Então, lá longe, no passado, manuscritos não haviam este verso. E alguns outros apareceram. Por isso que existe entre colchetes. Isso é uma coisa comum de se saber. Mas vamos trabalhar em cima disso. Mas esta casta não se espere senão por meio de jejum e oração. O que isso nos dá a entender? Que tem determinado demônio. Primeiro Jesus explicou para eles, sabe por que vocês não expulsaram? Porque vocês não tiveram fé. E depois, por fim, que vem esta casta, não se espere por meio de jejum e oração. Então o que é pregado aqui? Se eu não ficar sem comer, tem demônios, eu tenho que jejuar, ficar sem comer e orar, porque tem demônios que só saem se eu jejuar e orar. Não é verdade? Não é isso que é posto na cabeça? Então você vê um monte de gente em batalha espiritual jejuando, orando, amarrando o diabo que nunca amarra. Expulsa um demônio que nunca sai, porque todo culto tem que expulsar. Todo culto, final, sai demônio disso, sai demônio daquilo, sai. E vamos jejuar, porque essa casta, ele jejua já há 30 anos. E a casta não saiu ainda. Isso aqui é antes da cruz. Jesus não havia morrido, a nova aliança não está em vigor. A lei é que está vigorando nesse texto. Esse texto não passa pela cruz. Você entende isso? Por quê? Então, pastor, eu preciso jejuar para expulsar desse demônio? Não, tudo isso já foi vencido na cruz. Agora, quando eu passo pela cruz, eu vou no Evangelho, então eu vou entender o que aconteceu na cruz. Eu vou entender que na cruz o diabo foi aniquilado, destruído e despojado. Depois da cruz, essas verdades, olha, quando Jesus está falando isso aqui, o Evangelho não está em vigor. Tem muita coisa oculta que vai ser revelado ao apóstolo Paulo no Evangelho, que não está revelado ainda, que vai acontecer lá na frente. Quando Jesus revela ao apóstolo Paulo o que é o Evangelho. Então Jesus narrou esse texto todo aqui. Mateus escreveu, nós acabamos de ler. Aonde está situado esse texto? Eu tenho que repetir isso para você entender. Antes da cruz. Então você vai dizer assim para mim, pastor, entendi. Então quer dizer que a nova aliança não está em vigor. Mas Mateus não é Novo Testamento? Pelo menos na Bíblia está assim, não é? Mas o Novo Testamento acontece na cruz, quando Jesus Cristo está consumado. Dali para frente, apesar de na tua Bíblia estar Mateus, Novo Testamento, não é Novo Testamento. É o ministério terreno histórico de Jesus. Então esse texto que nós acabamos de ler está antes da cruz. A nova aliança não está em vigor, mas depois que Jesus morre na cruz, depois que Jesus vai para a cruz, derrama o sangue dele, estabelece o Novo Testamento no sangue dele, Jesus ressuscitou, o Evangelho está sendo revelado ao apóstolo Paulo, a nova aliança está em vigor. O que aconteceu? Isso aqui não passou pela cruz. Um novo conhecimento nos é anunciado através do Evangelho da graça de Deus. Vamos ler isso, vamos lá. Colossenses, olha aqui depois da cruz. Depois da cruz nós vamos encontrar o quê? Colossenses, capítulo de número 2. Vamos ler, olha aqui, depois da cruz. Agora Paulo recebeu o Evangelho da graça de Deus. Sabe tudo o que aconteceu na cruz. Por isso que ele falava, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? Poder de Deus. Então agora, depois que a nova aliança está em vigor, Cristo já morreu na cruz, ressuscitou, derramou o sangue, está em vigor a nova aliança, o que acontece? Não preciso mais jejum e oração para expulsar o demônio, porque Jesus já deu um jeito neles na cruz, os liquidou. Então, Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, presta atenção, eu estou te lendo aqui, ó. Isso é a maior verdade do universo, isso é Evangelho, isso é o Evangelho da graça de Deus. Verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial,
removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Que escrito de dívida é esse que constava de ordenança? A dívida e as ordenanças da lei. Jesus cravou a lei na cruz, acabou, quitou na cruz, através do seu sacrifício perfeito. Acabou, removeu inteiramente. Os escritos da lei, as cobranças e ordenanças foram removidas inteiramente na cruz. Acabou. Acabou. E depois o que ele faz? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então Jesus Cristo despojou, tirou toda a autoridade, domínio, território, despojou todos os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou de todos eles aonde? Na cruz. Então todos aqueles demônios, toda aquela coisa já foi despojado. Jesus Cristo já deu um fim, já liquidou com todos eles. Entende que depois da cruz, o Evangelho revela os feitos da cruz, e isto aqui que eu estou te lendo é um feito da cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então tudo aquilo foi despojado, destituído, despido, aniquilado. Agora isso é revelado só depois da cruz. Aquele texto que nós lemos de Mateus 17 é antes da cruz. Antes da cruz, o que está em vigor é a lei. Está claro isso que eu estou te dizendo? Você está entendendo essa forma bem simples de explicar, meu irmão? Que outra coisa é revelada depois? Olha aqui mesmo em Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha lá, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui foi revelado depois da cruz. Pedro nunca falou nada disso, porque nunca enxergou isso, meu irmão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino que nós estamos, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, todos nós somos libertos do império das trevas. Nós não precisamos de culto de libertação, nós não precisamos fazer jejum para expulsar certas castas de demônios, porque Jesus na cruz já os liquidou. Nós todos somos libertos do império das trevas, completamente libertos. Se você é um chamado segundo o propósito de Deus, você é um liberto do império das trevas. Jesus não tem filhos escravizados na mão do diabo que não é liberto do império das trevas. Agora isso aqui só é revelado depois da cruz. Antes da cruz Jesus nunca falou nada a respeito disso. Nunca, mas depois da cruz, depois da morte dele, surge a nova aliança. Isso aqui que eu estou te lendo é nova aliança. E você pode perguntar: pastor, eu fiquei 20 anos numa igreja, todo final de culto, sai, põe a mão na cabeça, sai. Ficou, mas você vê que você nunca entendeu o evangelho. Você ficou escravizado lá, supersticioso, achando que estava endemoniado, e o pastor lá dizia que estava, porque tem um véu, não passou pela cruz ainda. Então, pastor, posso confiar que fui liberto do império das trevas? Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você, além de ser liberto do império das trevas, é transportado para uma outra dimensão, o reino do Filho do amor de Deus. E neste reino nós temos a redenção. O que é redenção? Fim de todo cativeiro. Acabou o cativeiro. Acabou. Você não precisa de libertação mais de nada. Só precisa entender a sua posição no Evangelho da graça de Deus. Não estou te lendo isso, não está escrito aqui, não estou inventando. Então aquele texto lá, essa casta de demônios, é coisa antes da cruz. Depois da cruz Jesus deu um jeito no diabo e nos demônios. Está com medo do que você aí? Não tem medo de nada. Outra coisa extraordinária que é revelada na carta de Paulo aos Hebreus, que você tem que entender isso. Capítulo de número 2, né? Aquele famoso verso 14. Visto, pois, que os filhos participam
de uma forma comum de carne e sangue. Desses também igualmente Jesus participou, para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então está dizendo que nós, filhos, participamos de um corpo de carne e sangue. Jesus também teve um corpo de carne e sangue, mas um corpo sem pecado, puro. E depois ele diz o quê? Para que por meio da morte, quando ele morre ali na cruz, ele fizesse o quê por meio da morte? Destruísse o que tinha o poder da morte. Destruísse o quê? O que tinha o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte? A saber, o diabo. Então, pela morte dele na cruz, o diabo foi aniquilado e destruído. Será que você entende isso? E isso ninguém falou nada disso antes da cruz. Jesus pregou isso aqui. Ele só falou que o príncipe desse mundo seria expulso, seria retirado e seria julgado. Julgado aonde? Na cruz. E foi julgado. E foi expulso. Agora isso aqui eu não encontro antes da cruz, eu encontro depois da cruz. Dada essa revelação ao apóstolo Paulo. Então aquele Mateus 17, 21, essa casta de demônios, está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas é antes da nova aliança entrar em vigor. O que está em vigor lá é a velha aliança, é Moisés cobrindo Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu preciso saber essa mudança. Isso é extraordinário. Quem não souber que tudo mudou, fica preso, tem o véu na mente. Não consegui falar nada do que eu queria falar hoje. Vamos voltar à pergunta. O que Paulo ensinou aos Gálatas? Tudo isso que eu estou te falando aqui, ensinou a graça de Deus, a salvação pela graça, as bênçãos de graça, ensinou que a lei havia acabado na cruz, ensinou o início de uma nova aliança, ensinou tudo que Cristo fez na cruz, e tudo foi dado e é dado gratuitamente. Paulo ensinou tudo isso aos Gálatas, e depois Paulo se ausentou. E o que aconteceu? Vieram os pregadores da lei, se infiltraram na igreja dos Gálatas, os judeus, os judaizantes, aqueles que guardavam a lei de Moisés, que queriam circuncidar, que não entenderam que tudo aquilo acabou na cruz, como nos dias de hoje os pregadores do Velho Testamento, eles não entendem que tudo aquilo acabou na cruz, a igreja deles está lá no passado. Então chegou esse pessoal que guardava a lei, que se circuncidava, que fazia a festa de primícias, que tinha a réplica da Arca da Aliança, que tinha mesa a usar, entende isso? E disseram para os Gálatas, olha, isso aí que Paulo ensina não é assim. Só o que Cristo fez na cruz, não. Você precisa voltar para o Velho Testamento, guardar a lei de Moisés, se circuncidar. Você precisa se voltar para tudo aquilo que Moisés ensinou. Você precisa... E os Gálatas foram contaminados por esse falso ensino. Os Gálatas foram enganados e começaram a voltar as costas para aquilo que Paulo ensinou, voltar as costas para a graça de Deus, para tudo aquilo que aconteceu na cruz. E se voltaram para a lei. Então Paulo diz, vou ler lá Gálatas capítulo 1, sem pressa, né? Gálatas capítulo 1, Paulo fala no verso 6, admira-me que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo está admirado, vocês tão depressa estão passando daquele que vos chamou na graça para outro evangelho, o qual não é outro, senão entrou aí no meio de vocês os perturbadores. Quem são os perturbadores? Esses que trazem o jugo da velha aliança, que cobram as pessoas, levam elas a fazerem votos, sacrifícios, ser obrigado a dar dízimo, senão vai para o inferno e perde a salvação. Os da campanha do Velho Testamento, esses são os perturbadores. De novo eu digo,
toda pessoa que está dentro dessas igrejas são perturbadas, elas têm medo, elas se sentem devedoras, elas não se sentem salvas, elas são aprisionadas, tem uma liderança que oprime a cabeça delas, cobra jejum, oração, vigília, e aprisionam elas de um jeito que elas não pensam mais, se tornam massa de manobra. Alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Aí Paulo fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vai além do que temos pregado. Você já viu como isso é forte? Olha o que Paulo está dizendo, ainda que nós, vamos supor que Paulo um dia se pervertesse e começasse a pregar outra coisa. Paulo diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue coisas que vão além do que temos pregado. Então as cartas de Paulo é o parâmetro para saber se está indo além do que ele ensinou. As cartas de Paulo é a medida, é o juiz para ver se você, o que está ouvindo e pregando, ultrapassou, está aquém. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue o Evangelho que vai além do que temos pregado, o que nós temos que fazer? Seja anátema, seja maldito. E os Gálatas foram contaminados por isso. E eles se voltaram as costas para a graça de Deus e se voltaram para a velha aliança. E Paulo diz, da graça vocês caíram. Se vocês querem se justificar por obras da lei, vocês caíram da graça. Se vocês querem buscar a justificação através de obras da lei, o Cristo que morreu na cruz, a morte dele foi uma coisa vã. Cristo de nada vos aproveitará. Então ele morreu em vão. Foi inútil o que ele fez na cruz por nós. E Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas mostrando o erro e o engano que eles estavam cometendo e trilhando. Não falei nada daquilo que vim para falar hoje. Vamos deixar isso para a live que vem. Foi uma alegria estar com vocês até esse momento. Vos amo muito. Tenho plena convicção que vocês vão ter o entendimento aberto um pouquinho mais através desse leitinho de hoje. Vou me despedindo de todos vocês, afirmando com toda a força do meu coração, dizendo isso, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.